Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No bate-papo de hoje, nós vamos estar com o terapeuta Ricardo Andrade num bate-papo sobre terapias complementares, o bem-estar e como elas impactam no nosso dia a dia, como é que a gente consegue utilizar elas para trazer uma melhor qualidade de vida, como é que a gente aplica isso no nosso cotidiano. Tudo bem, Ricardo? Se apresenta para quem não te conhece e fala um pouco sobre o seu trabalho. Boa noite, eu sou Ricardo Andrade, eu sou terapeuta holístico, trabalho com terapia desde 2018. Conheci a terapia holística numa feira que eu fui e fiquei interessado. E o primeiro curso que eu fiz foi o Reiki. E eu gostei da filosofia do Reiki, aquilo me encantou. É onde você equilibra a pessoa por inteiro, onde você mexe nos chakras da pessoa, é onde você centra a pessoa, é onde você trata medos, ansiedades, traumas. E graças ao primeiro curso de Reiki que eu fiz, eu tive a vontade, a curiosidade de me aprofundar um pouco mais. Aprendi outras técnicas, aprendi fitoterapia, aromaterapia, cromoterapia, radiestesia, mas o Reiki é o meu ponto principal. Todo ser humano precisa de uma base, precisa ter um direcionamento. E você não consegue tratar algo um pouco mais amplo se você não cuidar da sua base, do seu eu interior. Graças a isso, eu fui convidado a trabalhar com médicos, um médico, na verdade, um dermatologista, e os problemas de pele, queda de cabelo, que eu atendia muito lá na clínica dele, era de cunho emocional. Lá tinha uma psicóloga, eu também fazia trabalho em conjunto com ela, que eu trabalhava atendendo os pacientes dela. Atendi também em conjunto uma parceria com uma outra psicóloga fora também, que ela me pontuou da seguinte forma: ela também aplicava Reiki e tudo, ela aprendeu Reiki acho, na década de 80, e ela falou: o que você faz, para mim, me ajuda muito com meus pacientes. Quando eu chego num determinado ponto com a pessoa durante o tratamento dela, independente do qual for o trauma da pessoa, ela trava, ela se fecha, e eu não consigo ultrapassar aquele limite, aquela barreira, a pessoa fecha a porta para mim. E o seu tratamento ajuda a pessoa a se centrar um pouco mais, ela ficar um pouco mais firme para eu poder atuar. Aquela porta se abre e eu consigo penetrar profundamente nele. Eu faço uma terapia através do Reiki e eu coloco 10 sessões, pelo menos, onde eu atuo em todos os campos da vida da pessoa. Eu equilibro a pessoa, eu vou aprofundando a cada sessão mais no presente da pessoa para que ela se equilibre mais, que ela fique mais centrada. Depois eu começo a atuar no passado da vida da pessoa, para que algo que tenha acontecido no passado que a pessoa não lembra, ou por defesa a pessoa travou, guardou aquilo ali, apagou da sua memória, mas para que aquilo não atrapalhe ela a caminhar na vida dela hoje. E depois eu preparo a pessoa nas limpezas que teve, tanto no presente quanto no passado, para ela poder caminhar. Que nem a constelação, eu introduzi no meu tratamento de Reiki também. Por que eu introduzi a constelação no tratamento de Reiki? Nem sempre a pessoa está pronta ou preparada para fazer uma constelação, que é algo que pode mexer muito profundamente na vida da pessoa, porque você nunca sabe o que sai numa constelação. Aí eu introduzi no meio, eu preparo a pessoa, fico fortalecendo a pessoa emocionalmente, equilibrando ela emocionalmente, para quando chegar na constelação, ela poder lidar de uma forma melhor com aquela situação que aparecer, independente do que apareça, e depois acabou a constelação, fez a constelação, a próxima sessão continua o tratamento do Reiki para que aquilo não atrapalhe a vida da pessoa. A pessoa conseguiu lidar de uma forma melhor possível e conseguiu caminhar na vida dela. É bem legal que a gente entende que esse tratamento ele é complementar, né? É difícil as pessoas compreenderem que os tratamentos holísticos eles têm que andar em paralelo à medicina convencional, e você trouxe esse exemplo bem na prática, né? Trabalhando ao lado de outros profissionais da saúde. Sim, tanto que hoje eu tenho um espaço que eu atendo e eu trabalho em conjunto com uma fisioterapeuta também. Com ela eu não trabalho muito com Reiki, eu trabalho mais com auriculoterapia, uma reflexologia, que eu atuo junto com ela
para atender melhor o paciente dela, onde ela entra com a técnica dela da fisioterapia, só que eu preparo a pessoa, eu destravo a pessoa, deixo a pessoa um pouco mais leve para que ela possa vir com a fisioterapia. Então, os dois profissionais juntos na mesma sala, a pessoa está deitada ali na maca ali e a gente fica conversando. A pessoa está com problema ali, eu vou lá, faço uma intervenção ali para ajudar ela. Aí eu falo para ela, eu dou feedback para ela, ó, a pessoa está tendo problema em tal ponto, aí ela já sabe como lidar com a pessoa, onde mexer com a pessoa, porque é sempre o melhor para a pessoa. É que nem você acabou de falar, quer fazer essas parcerias complementares, é olhar a pessoa. O profissional, o médico, as duas psicólogas que eu trabalhei tudo, eles olham a pessoa em si, o que é melhor para a pessoa. Então são profissionais que têm uma vivência, uma experiência, que eles já têm muitos anos de carreira, que eles aprenderam durante a carreira deles, que o mais importante é a melhora do paciente deles, é o bem-estar do paciente deles. Então aquilo que vem a agregar para melhorar é muito bem-vindo. Isso é o mais importante. As medicinas orientais, elas são muito mais antigas e têm um conhecimento do corpo através de ação e reação, como o corpo reage às emoções, como o corpo reage ao ambiente, enquanto a medicina tradicional ela é mais analítica, né? Então, por isso que ela permite que a gente trabalhe de forma complementar, né? E a gente sempre associa o Reiki a questão do bem-estar e não vê o Reiki nessa questão prática de ação. Como funciona essa questão prática de ação do Reiki como uma ferramenta de tratamento e não só essa questão de centramento? O que acontece? O Reiki, como ele equilibra, os tipos distintos de Reiki são simbologias que cada simbologia tem um significado diferente e cada símbolo tem uma atuação distinta na vida da pessoa também. Então, através disso, eu me especializei e eu consigo tratar a pessoa em vários aspectos. É aquilo que eu estava te falando antes. Quando eu fiz a parceria com a psicóloga e eu fiz o tratamento, a primeira pessoa que eu tratei na clínica dela foi ela. E ela percebeu o que o meu tratamento mexeu nela e como que deixou ela. Aí depois dela, ela me indicou que eu tratasse a filha dela e ela foi observando. Aí ela começou a me passar, a indicar as clientes dela que ela atendia e ela viu o resultado. O que ela percebeu? Que com isso eu mexia na base da pessoa, eu deixava a pessoa mais estruturada e ela conseguia obter um resultado muito melhor na terapia dela com aquela pessoa. Quando você equilibra os pontos da vida da pessoa, que são chakras, que o Reiki atua basicamente nos 7 chakras da pessoa, você automaticamente consegue colocar a pessoa num linear da vida dela, onde ela fica mais equilibrada. Não adianta, não tem outra palavra para utilizar, mais equilibrada. Então, independente do problema que ela esteja passando, da fase que ela esteja passando, não vai mudar nada na vida dela. O problema dela não vai sumir, não vai desaparecer, não vai ter uma cura ali, mas ela vai estar bem equilibrada, com a cabeça mais tranquila, com a visão, a percepção do que ela pode fazer ou não fazer, aquilo que ela ingere, aquilo que ela acumula, que ela engole daquela situação, ela vai saber tratar aquilo de uma forma que não prejudique ela, o emocional dela vai estar mais equilibrado, as ligações que ela tem com as pessoas, as ações, as suas atitudes vai estar melhor, o seu eu, os seus relacionamentos e principalmente o relacionamento dela com ela mesma vai estar muito mais centrado para ela poder ter uma base mais firme. Então, o Reiki, ele é muito mais importante do que muitas pessoas conhecem. Então, como eu me especializei bastante no Reiki, hoje eu consigo atender, mesclar várias terapias, que nem eu incluo a da radiestesia, eu tenho uma sessão que eu faço só com pedras, que eu faço leitura de pedras para as pessoas também, mas a fundamentação é o Reiki. Então, na radiestesia eu utilizo só para uma abertura de atendimento. A pessoa vem, ela quer saber como que ela tá, eu tenho uma sequência de gráficos radiestésicos lá, eu vou medindo, vou mostrando para a pessoa como que ela tá, só para ela ter ciência, para ela visualizar e ter noção o que tá pegando, onde que tá pegando nela. O Reiki vai mostrar para ela, vai equilibrar ela, vai dar uma acalmada nela, é que nem eu falo, o Reiki não vai mudar a vida da pessoa, mas ele vai deixar a pessoa tão bem equilibrada que ela vai poder olhar,
é aquilo que eu falo, a gente sempre olha o último problema que está acontecendo na nossa vida, esquece dos outros, que o último é o mais importante. Com esse tratamento, o que a pessoa consegue fazer? Ela dá um passo para trás, 2 passos para trás, 3, não importa quantos passos para trás, que ela tem uma visão mais ampla de todos os problemas da vida dela, e com a visão limpa, cabeça tranquila, mais equilibrada, ela consegue escolher qual o problema ali que ela consegue resolver de uma forma mais rápida ou de uma forma que ela consegue naquele momento, porque nem tudo a gente consegue resolver, mas naquele momento ela consegue escolher de uma forma que for melhor para ela, o que ela vai mexer. E também, é isso que você explicou da radiestesia, também é bem importante porque, né, tem muitos tratamentos de terapia holística que a gente simplesmente sente, né, a gente não tem nada palpável, diferente, por exemplo, de um oráculo que tem ali uma figura onde a gente consegue compreender na visão do consulente, né, a gente consegue se ver ali naquela carta. O reiki não, é uma vivência muito íntima, né? Só a pessoa que está atravessando o problema e passa pela sessão vai entender. Então você utiliza a radiestesia para que se torne visível o que a pessoa está vivenciando pré e durante e pós também. Você utiliza a radiestesia? Sim, eu utilizo ela durante o tratamento também, que eu mostro para a pessoa. Então é legal você utilizar um instrumento para que a pessoa consiga ver, perceber como que ela está. Então, na primeira sessão que eu faço, é uma sessão que é mais prolongada, eu faço uma leitura, eu mostro os pontos, que está o problema dela e como estão esses problemas. Explico para ela o significado de cada problema, o que está afetando, como está afetando a vida dela, o que ela pode vir fazer para melhorar, só que é visível. Então a pessoa consegue entender porque ela enxerga aquilo. Você mostra para ela através de pêndulo, através de pedras, você vai explicando para ela como que tá e ela consegue visualizar aquilo. É mais fácil da pessoa entender e compreender. Pô, legal, então quer dizer que eu tô tendo problema aqui, vamos supor, no meu serviço, no meu trabalho, mas qual o problema que eu tô tendo no meu trabalho? Aí é a comunicação. Ah, mas a comunicação vem do quê? Ah, vem do meu relacionamento. Então, meu relacionamento de trabalho não tá legal, a minha comunicação não é legal. Mas por que meu relacionamento não tá legal? Ah, minha visão tá fechada, minha cabeça não tá legal, meu emocional tá abalado. Então, você consegue fazer uma ligação para ela, assim, você mostra os pontos exatos para ela, aonde que estão os problemas e qual a origem do problema. Sim, é uma visão bem mais humana e palpável do que só simplesmente culpar que a energia do ambiente não tá legal, que te falta uma erva ou alguma coisa. Você tá pontuando que as ações que tá tendo na vida da pessoa são reflexos de problemas que ela mesma tá carregando e que ela não tá sabendo lidar. Sim, porque, por exemplo, se você colocar, você vai tomar um banho de erva, você vai fazer isso, mas se você não tem conhecimento de onde está vindo aquela origem do seu problema, pá, legal, você toma um banho de erva, a erva é maravilhosa, ela vai te limpar, ela vai te deixar equilibrado, só que você vai continuar com as mesmas atitudes, vai voltar depois. A pessoa tendo consciência dos pontos, quais pontos e como um está afetando o outro, ela consegue ir lidando melhor, ela consegue ir ajustando melhor as atitudes dela referente àqueles pontos e ela consegue ficar melhor. Não necessariamente pode conseguir ter a melhor ideal, porque depende de cada pessoa. Não adianta, né? A gente ajuda, a gente faz de tudo, a pessoa também se ajuda, mas o intuito é deixar a pessoa bem para que ela possa caminhar. E assim, tem certos problemas que a gente passa que eles são extremamente físicos, né? Reflete diretamente no nosso corpo físico. Ansiedade mesmo é um problema que hoje em dia é muito comum e ele se reflete nas mãos, se reflete na pele, se reflete no comportamento. E como que a gente utiliza esse tratamento para essa questão corporal, essa questão física? Como é que ele auxilia essas questões físicas? Um exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu com uma pessoa que eu atendi. Eu fiz as sessões com ela e quando eu cheguei, comecei a mexer no passado dela. Na primeira sessão do passado, ela teve um sonho com os pais dela. Só que só sonhou com os pais. Só que os pais tinham falecido, que ela já era uma senhora e ela não sabia o que fazer com aquele sonho. Aí, conversando com ela, a gente chegou a saber qual que era a religião dela, porque cada religião tem um jeito de lidar com os mortos, o que fazer. Sonhou com os mortos. Ela era católica
depois ela mandou rezar uma missa para os pais, lembrou, ela sonhou uma discussão que ela teve com os pais dela, com os filhos dela criança. Quando eu atendi ela, a filha dela já era formada, a lembrança da discussão, os filhos dela eram pequenos ainda. Tá, tudo bem, eu tive essa discussão, e o que eu faço com essa informação? Meus pais já faleceram, não tem como eu conversar com eles. A gente conversando durante a sessão, o que ela sentiu no coração dela, a vontade dela fazer? Uma oração. É o que ela podia fazer, os pais dela já faleceram, então não tinha como ela resolver de outra forma, ela fez uma oração. Em primeiro, ela fez uma oração de aceitação daquela discussão, e foi uma discussão besta, tá? Não foi uma discussão calorosa, não. Ela fez a oração de aceitação, ela fez uma oração pedindo perdão para os pais, e fez uma oração perdoando os pais. Ok, ela fez a oração dela, foi dormir, tudo bem. Ela tinha uma enxaqueca que durava muitos anos. Ela foi atrás de tudo que é medicamento, tudo que é tratamento, para ver se sarava, curava aquela enxaqueca, e nunca que aquela enxaqueca passou. Então, para ela, a enxaqueca era pro resto da vida. Após essa oração dela, que ela lembrou da discussão, que ela aceitou, pediu perdão e perdoou os pais, 3 dias após a oração, a enxaqueca foi embora. Então, assim, o que o Reiki fez nisso? O Reiki pegou, como eu estava tratando um passado dela, ele foi lá, tirou aquela memória para fora, que ela devia estar guardada lá, um trauma que aconteceu, ela bloqueou aquela memória. Então, através do Reiki, aquela memória veio à tona, porque é algo que atrapalhava a vida dela. Então, com isso, ela pôde lidar de uma forma mais consciente do que na época. Porque na época ela só discutiu tudo, não teve como finalizar aquela discussão, tudo, acabou. Então, na sua pergunta, o que o Reiki fez? O Reiki deu um entendimento melhor para ela estava mais centrada, mais equilibrada. Se eu não me engano, nessa época, ela estava na sexta sessão já. Tinha passado mais da metade já do tratamento já. Então, com isso, ela soube lidar de uma forma melhor, ela soube entender o que eu posso fazer. Ela escolheu uma forma que mais agradasse a ela para lidar com aquilo, e ela resolveu um problema físico, que muito problema físico que a gente tem, que não tem explicação, você vai em médico, você procura tratamento, faz de tudo, e tem tratamento que os médicos falam, não dá, eu não consigo entender, descobrir de onde que vem, o que é que você tem. Tem muita coisa que não tem, até hoje, não tem explicação. Então, essa enxaqueca dela era um exemplo, e através do tratamento do Reiki, ela conseguiu se livrar dessa enxaqueca. Isso é bem legal, porque mostra, de fato, a energia agindo no corpo físico, né? E por ser um tratamento que tem esse impacto físico, a distância, ela é um fator predominante? Ou como funcionam as sessões caso elas sejam feitas à distância? A pessoa precisa ter um preparo, ela precisa tirar um momento para ela? Como é que você orienta a pessoa para poder participar dessas sessões? Como você trabalha com um tratamento energético, dá para você fazer à distância, porque o Reiki tem ferramentas para você tratar à distância. Eu tratei pessoas do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas. Então não tem fronteiras. Só que a recomendação é que a pessoa, no horário da sessão, eu pergunto para ela qual que é o horário que ela já está deitada. Por quê? Você vai estar mexendo, você vai estar equilibrando a pessoa, e às vezes é uma energia para a pessoa tão forte que deixa a pessoa meio anestesiada. Não é aconselhável a pessoa fazer, tô dirigindo, tô no trabalho, tô voltando para casa. Não, a pessoa tem que estar deitada, a pessoa tem que estar no ambiente ali controlado para ela, um ambiente mais seguro para ela, mas não tem fronteiras, não. E o Reiki, ele atua somente na pessoa ou ele também impacta o ambiente? Ele impacta o ambiente, sim, porque as pessoas que estão ao seu redor são impactadas pelo seu equilíbrio também. Então, você estando bem, automaticamente você emana aquela energia do bem ao seu redor. Então, a sua casa fica melhor, a convivência com seus familiares fica melhor. Então, mexe com tudo que está ao seu redor, do seu trabalho, todos os seus relacionamentos vai mexer. E você comentou que quando você está fazendo o tratamento, você tem que dar o direcionamento de acordo com a religião da pessoa. O Reiki, ele não tem uma religião específica, né? Como é que a gente adapta o Reiki e essa questão energética a essas diversas
religiões, preconceito e os dogmas que as pessoas têm. Como é que explica para as pessoas todo esse conhecimento da medicina tradicional oriental? A gente tenta explicar da melhor forma, que não tem cunho religioso, que é uma terapia oriental, que não tem nada a ver com parte de demoníaca, que o pessoal fala que tudo que é energético é do demônio. Eu já atendi várias pessoas evangélicas que eu atendi com reiki, eu já atendi pastor evangélico que eu atendi através do reiki. Tem uma mulher que eu atendo até hoje, ela é evangélica, vira e mexe, ela, Ricardo, faz um reiki em mim, que eu estou precisando. Vai de pessoa para pessoa, porque se a pessoa precisa, se ela se abrir, na verdade, para ela, por uma melhora, ela entender que aquilo não tem cunho religioso, não tem nada, experimentar, gostar, óbvio, ninguém é obrigado a gostar de nenhum tipo de tratamento, mas se a pessoa experimentou, gostou, ou conhece alguém que fez e gostou, eu já tive casos de vir uma evangélica através dessa evangélica que viu a mudança dela, como que ela ficou, como que ela melhorou e perguntou, o que você fez? Ela ficou assim meio reticente de falar o que ela tinha feito, né? Porque não é muito bem aceito na igreja evangélica. Só que era uma pessoa que ela tinha uma certa confiança, ela falou, e essa pessoa veio através dela e fez um tratamento dela com reiki, mandou o filho dela fazer um tratamento com reiki, mandou o namorado dela fazer um tratamento com reiki também. Então assim, vai muito da pessoa. A gente acaba entendendo que bem-estar às vezes é se sentir bem, é uma roupa, é uma maquiagem e esquece do interno, né? Como você tá se sentindo. Entender que essas terapias energéticas, elas são para você se sentir melhor, né? Pro eu. Sim, mas o mundo é energético, né? Todo mundo, o ser humano sente energia, capta energia, vai num lugar, sente que o lugar não tá legal, ou uma pessoa não tá legal. O mundo é energético. Então, se eu tô num lugar que não tá legal, vai afetar a minha energia negativamente. Então, eu preciso fazer algo para me reequilibrar. Então, não necessariamente tem que ser energético, pode ter outras terapias para reequilibrar a pessoa, mas terapias que são energéticas e vai ajudar a reequilibrar a pessoa, vai da pessoa aceitar. Quando a gente aceita essa questão de complementar a vida, né, a gente começa a viver ela de forma mais harmoniosa, né, e começa a fazer esses equilíbrios. E como o reiki ele interage com essas outras terapias? Em que momento, por exemplo, o reiki ele pode, além da questão de você medir a pessoa, ele pode trabalhar do lado, por exemplo, de uma radiestesia, ou por exemplo de uma auriculoterapia? Como é que você coloca o reiki como uma ferramenta principal ao lado dessas outras ferramentas complementares? Porque dependendo como a pessoa tá, dependendo dos bloqueios que ela tem interno nela, na vida dela, o reiki vai reequilibrar ela, vai colocar ela equilibrada, vai dar uma centrada nela, vai dar uma limpada, na verdade, nesses pontos energéticos dela. Aí, através de qualquer outro tipo de tratamento que você for fazer, vai ter uma abrangência muito maior. Medicamento, acupuntura, qualquer tratamento que for medicamentoso, tratamento físico, se você não tem bloqueio, que não está te impedindo, a eficácia daquele tratamento é muito maior. Eu já tive um exemplo também, atendi uma enfermeira, ela tomava um remédio para dormir e eu fiz uma sessão de reiki, só que ela não me falou que ela tomava o remédio para dormir. Eu fiz a sessão de reiki na normal, ela tomou o mesmo medicamento que ela estava acostumada a tomar todos os dias, ela não dormiu, ela apagou. Então ela mesma percebeu que o reiki fazia o quê? Ajudava o remédio a ter uma potência maior. Então assim, ele tirava os bloqueios dela, limpava os canais, vamos dizer assim, e aquele remédio tinha uma eficácia muito maior. A potencialização dele, ela falou que foi absurda. É bem legal, porque isso mostra o que, às vezes, uma ferramenta que prioriza o equilíbrio, na verdade, ela é o alicerce para que outras coisas do nosso corpo funcionem da maneira correta, né? Daquilo que ela foi pensada para agir, né? De repente, o tratamento que você está fazendo não está tendo a devida eficácia porque em algum ponto você tem, de fato, esse bloqueio, né? Sim, e só uma metrificação que foi me passada com a psicóloga, ela falou para mim que quando ela atendia a paciente dela, normal, sem fazer, a paciente não queria fazer o tratamento comigo em conjunto, não tinha problema nenhum. As que faziam,
ela tinha um ganho de 30% a 40% a mais de resultado e resposta com a paciente dela. E ela mesmo falou, nossa, quando eu atendo uma pessoa em conjunto com você, eu ganho 30% a 40% a mais de resposta. Então eu consigo me aprofundar muito mais rápido com a paciente. Esse resultado em conjunto é bem interessante. E ele precisa partir do profissional, ou a pessoa ela pode fazer o tratamento com outros profissionais e querer fazer esse complemento com você e cada um trabalhar na sua área, ou vocês precisam trabalhar em conjunto, vocês trocando informações? Já trabalhei de todas essas formas, trocando informação, não trocando informação, a pessoa veio por conta própria, a pessoa falou assim, não, estou fazendo tratamento com psicólogo, estou fazendo tratamento com psicanalista, vou fazer um tratamento com você com reiki individual, e não tem ligação nenhuma com os profissionais, como eu também já tive tratamento em conjunto, que eu tinha que passar o relatório, eu fazia um relatório das sessões, o que deu nos pontos da pessoa naquele dia, naquela sessão, o que está afetando ela, como que está afetando ela, como que ela está progredindo. Então já trabalhei assim também, passando relatório para psicólogo, passando relatório para o dermatologista, como que a pessoa estava emocionalmente. Então sim, já trabalhei, e para a pessoa é melhor, né? Quanto mais pessoas estiverem ali olhando para ela, tratando ela, é muito melhor para ela. Como nós conversamos no começo, né? O importante é priorizar o bem-estar do paciente, e o profissional que trabalha com saúde, entende isso, ele está no caminho correto. Sim. E aí esses tratamentos complementares ajudam a gente a se manter equilibrado, né? Manter um foco para conseguir realmente tratar aquilo que realmente importa, que somos nós mesmos, né? Sim, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, com todas as técnicas que tem ali disponível para ajudar a pessoa, né? Mas o ponto mais importante é a pessoa querer. Isso é o mais importante, as pessoas quererem buscar o bem-estar. E como que as pessoas fazem para entrar em contato, conhecer? Existe uma prévia, porque assim, a gente entende o reiki como uma questão de equilíbrio, mas como é que é esse primeiro contato das pessoas, como é que elas podem chegar até você, qual que é a primeira experiência que ela vai ter, qual vai ser essa primeira análise, como é que funciona esse primeiro contato com alguém que nunca vivenciou o reiki, e o reiki dessa forma também? Eu começo, que eu não falei num ponto ali, eu utilizo a radiestesia, eu faço a avaliação da pessoa, onde a pessoa vai visualizar o que está afetando ela, como que está afetando ela. Então ela está ali, é uma conversa entre eu e ela vendo ali o tratamento na frente dela. Então ela consegue enxergar, ela consegue perceber, ela consegue questionar ali na hora. Aí tem uns pontos que fala quais tratamentos seriam mais indicados para ela, e quando sai o reiki, a pessoa é leiga, a pessoa não conhece, eu tenho que explicar para ela como que funciona, o que é. Aí eu explico para ela sobre a atuação do reiki, onde que vai atuar, explico para a pessoa sobre o que são chakras, quais significados dos chakras, o que os chakras podem influenciar na vida dela. Então ali eu tento mostrar para a pessoa, uma pessoa leiga, tentar explicar qual o benefício que ela vai ter através do reiki. Não tem problema se a pessoa não aceitar. Se a pessoa não aceitar, eu vou, através de outras técnicas, tratar a pessoa. É que, através do reiki, que é aquilo que eu te falei, a abrangência pode ser muito maior. Então, se a pessoa se abrir, querer, conhecer, aceitar, o resultado é muito mais amplo. E diferente dessa questão que a pessoa vai achar que ela vai só simplesmente, por exemplo, vestir uma imagem de eu estou bem, ela vai desenvolvendo esse aprendizado de como o corpo dela está reagindo ao que ela está fazendo, como o emocional dela está afetando essa questão energética, e como a parte energética está afetando essa parte emocional. No caso, você vai instruindo sessão após sessão para a pessoa ir desenvolvendo esse conhecimento, ao invés dela ser completamente dependente. Sim, exatamente. Ou no caso até, a própria pessoa, que nem eu contei o caso da médica, ela sonhou, ela visualizou ali, teve uma lembrança, e através já do tratamento, ela conseguiu chegar numa resposta ou numa ação dela que fosse melhor para ela. Então assim, como a pessoa já está se tratando, então a forma dela entender, dela enxergar, dela lidar ou tratar aquilo, fica melhor também. E diferente, por exemplo, de um médico que a gente sente um problema e ele simplesmente passa o medicamento
medicamento, a gente entende que ele tá ali indicando porque ele conhece, mas a gente não entende como o medicamento funciona. No caso, você vai sessão após sessão, assim como a gente faz na psicologia, você vai instruindo a pessoa com as suas ferramentas para que ela desenvolva essa parte de percepção de como a sua visão, as ferramentas que você utiliza estão impactando na vida dela. Sim, exatamente. Quando eu trabalhava na clínica lá do dermatologista, ele teve o caso com uma paciente dele que ele mesmo falou para ela: minha parte de médico, vou te dar vitamina, vou tratar esse problema que você tem, só que você tem que tratar o seu emocional também. Por quê? Eu tratando você, isso aí vai passar. Só que se você não tratar a causa, que é emocional, isso aí pode voltar depois. E às vezes volta muito mais rápido. Por quê? Porque o corpo já se acostumou com aquela medicação, e mesmo ele colocando uma medicação que é muito eficaz para o tratamento, o corpo vai reagir numa próxima vez de uma forma um pouco diferente. Vai dar resultado? Vai tratar? Vai, mas pode demorar mais também. A gente tem essa ânsia de se sentir bem, mas muitas vezes a gente não quer mudar a nossa atitude, né? Não quer desenvolver novos hábitos. Sim. Nós não queremos aprender como lidar com situações. Então, isso são apontamentos que durante as sessões você consegue ir instruindo a pessoa para que ela consiga desenvolver isso. Sim. E ela traz, quando ela faz um tratamento com médico, psicólogo, ou qualquer outro tipo de tratamento que ela faz, ela traz feedback do tratamento, e você vai sabendo como ajudar ela perante aquele tratamento. É diferente de impor para que ela tenha um resultado, você trabalha voltado para aquela causa que ela já está dando a devida atenção. Sim, sim, porque a gente não pode diagnosticar, a gente não tem nem como diagnosticar. Então, ela já vem com o diagnóstico de um médico, um psicólogo, é muito bacana, ajuda muito, ajuda muito. Ela já foi assistida por um profissional ali que já percebeu o problema dela, conseguiu dar um diagnóstico do problema dela, aí a gente sabe como atuar, como ajudar ela no tratamento com aquele profissional. Isso é bem legal, porque aí você acaba não tirando ela do foco que ela já está fazendo o tratamento, né? Você vai de fato complementar. Não, né? Para complementar e ajudar, acentuar a melhora dela, o tratamento dela da melhor forma. Comigo são 10 sessões. Algumas pessoas fazem mais sessões, mas são 10 sessões. Acabou as 10 sessões, ela continua seu tratamento lá com o profissional. A gente sempre associa a questão holística a se sentir bem, né? E você está trazendo a visão de um protocolo bem analítico mesmo, em cima da necessidade da pessoa. É bem legal essa diferença de visão, né? Porque é sempre associado a eu acho que essa pedra vai suprir o seu problema, é muito promover uma sensação, mas com base em quê? Onde você quer chegar com essa sensação? Você quer lidar com o problema que a pessoa está passando, ou você só quer promover aquela melhora momentânea, né? Tem esse ponto. E também o consulente, né? Hoje você percebe que as pessoas, elas estão mais interessadas nesse tratamento momentâneo, ou você percebe que existe pessoas que estão focadas em resolver problema? E que característica que você enxerga em cada uma dessas pessoas? A pessoa que é o momentâneo, ela não tá tão aberta para resolver o problema dela. Então ela vem, como se ela vou fazer uma sessão ali, vou me sentir bem, tchau, e some. Então, assim, quando a pessoa se abre pra ela não tem que se abrir pra ninguém, é pra ela. Ela quer melhorar, ela enxerga que ela precisa melhorar, ali é o melhor tratamento possível. Agora, o problema é quando as pessoas não se abrem, não tem como. Você não entra numa porta fechada, não adianta. E quem perde? É ela, é a própria pessoa. A gente não pode obrigar nada, a gente não pode fazer nada. Tudo bem, não, você quer, se você fizer dessa forma, vai ser melhor pra você. Você não é obrigado a fazer nada, mas se você não fizer, vai melhorar um pouco? Vai, mas poderia melhorar muito mais. Esse nosso medo de lidar com o problema de fato, né, é um grande empecilho, né? Às vezes, cutucar a ferida é algo que realmente dói. Por isso que eu fiz a inclusão da constelação. Pessoas que precisam fazer uma constelação, dependendo do estado da pessoa, eu incluo ela no tratamento junto com o Reiki. Por quê? Você estabiliza, equilibra, remove os bloqueios que a pessoa tem, ajuda ela a ficar um pouco mais firme para ela poder fazer a constelação. Independente do que seja na constelação, você vai dar um auxílio para ela, uma sustentação para ela ficar melhor.
E é bem similar ao que a gente entende da medicina também. Se de repente você precisa passar por um processo cirúrgico e você não está bem, primeiro você precisa de uma estabilidade antes de passar por esse processo. Se você vai fazer uma incisão, você precisa de uma anestesia, então você precisa estar com o corpo adormecido para passar por esse processo. A mesma coisa é lidar com traumas, né? Na verdade, você faz um preparatório. Tem procedimentos que você vai fazer no médico que você precisa preparar. Você precisa tomar tal remédio, você precisa mudar a alimentação, você precisa fazer uma limpeza. Para você chegar naquele dia do seu exame, você está preparado. Então, constelação, nesse caso, é a mesma coisa. Para chegar na constelação, você tem que estar o máximo preparado. E já aconteceu casos que eu coloco a constelação ali entre 2 sessões específicas ali. A pessoa não está preparada, prolongo mais um pouco ali o reiki nela, para ela estar mais preparada na constelação. E quanto tempo dura uma sessão de constelação? Então eu vou fazer esse processo previamente do reiki. Quanto tempo até que eu consiga participar de uma constelação e quanto tempo dura uma constelação? O tempo que para a pessoa participar de uma constelação depende. Tem pessoas que não precisam desse apoio do reiki, já faz a constelação direta. Vai muito de caso para caso, pessoa para pessoa. Você percebe que a pessoa não está tão preparada para lidar com algum problema que ela venha a ter, aí você prepara ela, você dá um auxílio, um apoio para ela emocional, para que ela consiga enfrentar aquilo, lidar com aquilo. Tem pessoas que não, tem pessoas que chegam, sempre querem fazer a constelação, pronto, acabou. E você faz a constelação, a pessoa fica super bem, lida, já tem uma maturidade emocional ali, só está mais preparada emocionalmente. E o tempo de constelação é relativo, porque você não sabe, dependendo dos problemas que saem ali, você tem que dar um apoio para a pessoa para que ela consiga entender o que saiu ali, por que saiu aquilo ali, aquele tema, para ela dar um encaminhamento para aquele tema. Então vai muito da pessoa. Tem constelação que passou de 3 horas já. Além de lidar com o problema, também existe esse auxílio pós-traumático. Sim. Confronto. Sim. Por isso que eu costumo, quando a pessoa precisa, na constelação, ter esse suporte através do reiki, eu coloco ele um pouco mais do meio para frente de 10 sessões, entre a 6ª sessão e a 7ª sessão, para ela ter algumas sessões a mais para frente para dar um suporte para ela. E quanto tempo dura uma sessão de reiki? Do momento que a pessoa começa a se concentrar ali para receber, até o período que você termine e diz, acabei de enviar, pode ficar à vontade. Quanto tempo que a pessoa precisa se dedicar nesse momento para ela? Olha, eu tenho uma metodologia que eu sou um pouco, assim, diferente nesse ponto, porque vários estudos que eu já fiz, tem o tempo determinado ali para você, cravado ali, para a pessoa, 3 a 5 minutos cada ponto ali, mas dependendo como a pessoa tá, eu vou até equilibrar o ponto. Eu já tive casos de sessão de reiki que demorou, passou de 1 hora, mas uma média normal é de 30 minutos, 45 minutos, mas já passou de 1 hora. A pessoa, ela vai tirar ali, então, pelo menos 1 hora para cuidar dela. É um momento de 1 hora do dia que ela vai tirar ali para ela. Pode ser no fim do dia, né? Sim. Na primeira sessão minha, onde eu utilizo mais ferramentas, é no mínimo 1 hora. Que é esse primeiro contato que a pessoa tá tendo com você, que você tá fazendo essa leitura dela e você vai descobrir o que tá impactando naquele momento, né? Sim. Porque assim, dependendo dos pontos que a pessoa tá com problema, como tá com problema, é você sentar, explicar para ela, para que ela entenda, compreenda o que ela pode fazer para melhorar ali, entendeu? Então são 7 pontos, 7 chakras, mas é a vida da pessoa que tá ali, né? Baseada naqueles 7 chakras. Então, para a pessoa entender, compreender, para ela assimilar aquilo, para ela dar uma analisada melhor, a gente vai auxiliando a pessoa. Então, depende da pessoa também, né? Bem legal isso. E quanto tempo entre uma sessão e outra? Assim, eu fiz uma sessão de reiki. Por quanto tempo eu vou sentir esse bem-estar? De quanto em quanto tempo eu preciso repetir essa sessão? Isso vai agir por dias, por horas? Como funciona esse processo pós-sessão? Na verdade, quando você faz uma sessão de reiki na pessoa, ela tem um pico energético, só que tudo aquilo que vai subindo, chega a um ponto que estanca. Aí abaixa, tem a queda, e dependendo onde a pessoa parar, se ela ficar dando as 10 sessões, vamos supor, a cada 2 semanas,
é bacana, que você consegue não perder esse pico de melhora que ela teve e você mantém uma sequência legal com ela. Esse ponto que você comentou que pode durar até 2 semanas, né? Um período que a pessoa vai ali lidar com os problemas que saiu durante aquela sessão por quase 15 dias, né? Então, praticamente aí você acompanha a pessoa ao longo de 6 meses, né? Então você vai vendo essa evolução gradual e você acompanha a pessoa durante esse protocolo por um bom tempo, né? Você consegue perceber essas mudanças, né? Sim, como eu já tive também o feedback de uma mulher que eu atendi, que depois que acabou o tratamento, aquilo que foi tratado com ela percebeu, ela foi bem metódica, que ela começou a dar uma baixa com 8 meses, 9 meses depois que acabou o tratamento. Até 6 meses depois, ela falou, tava bem. Aí foi começando a dar aquela queda, começando a dar aquela baixada. Mas quando estabilizou também, já estava muito melhor do que quando ela começou. É tempo suficiente para, ao longo dessas 10 sessões, a pessoa ir desenvolvendo um novo hábito. Sim, na verdade você usou a palavra correta, novos hábitos. Que a gente acaba vindo com as manias, fazendo coisas que não fazem bem ao corpo e durante todo esse período a gente consegue transformar esse hábito novo em rotina, fazer com que a gente se adeque, encaixe ele na vida e passe a viver de uma forma mais leve, né? Colocando essas dicas que você passa durante a sessão para que a pessoa possa reutilizar isso por muitos e muitos períodos e ciclos dentro da vida dela. Sim, isso mesmo. E quem ficou com curiosidade, quiser experimentar esse protocolo diferente, onde você acompanha a pessoa, como é que as pessoas fazem para entrar em contato, como que as pessoas te encontram, onde fica o seu espaço físico? Meu espaço físico fica em São Paulo, em São Mateus. Eu uso pouco, tá? Eu não sou muito de mídia social, de Instagram, Facebook, mas eu tenho lá um Instagram que é Espaço Bienestar. Então, quem quiser pode entrar em contato lá. Lá tem telefone, tem um meio de como a pessoa entrar em contato comigo. Tem o celular lá para ela entrar em contato através do WhatsApp também. É que eu sou muito antiquado, vamos dizer assim. Então, eu sou um pouco mais daquele jeito antigo de se trabalhar. Eu sei que a mídia hoje, mídia social, é o que move tudo hoje. Só que eu ainda não tenho essa desenvoltura na mídia social. Então, eu trabalho muito mais no boca a boca, indicação, dessa forma. Fica o convite para quem quer experimentar uma forma diferente de utilizar o Reiki e experimentar, vivenciar uma mudança de hábito, experimentar se conhecer melhor também, que é um grande processo, né? A pessoa durante esse período, ela vai se conhecer, né? Sim, que é o mais importante, a pessoa se conhecer e aprender a falar, ela não precisa falar não por os outros, falar sim para ela. Isso é o mais importante, né? A pessoa se amar, se gostar, se ver, e fica esse convite para a pessoa ir atrás de uma vivência que vai acompanhar ela ao longo de um processo de autoconhecimento, um processo de autocuidado e que vai proporcionar uma melhora na qualidade de vida. Sim, sejam muito bem-vindos. E se não for através do Reiki, fica o recado para todas as pessoas. Vão atrás de se tratar, de melhorar. Acha uma terapia que você se sinta bem e vai se tratar. É muito bom, é muito bom. E entre em contato com o espaço para conhecer todas as terapias que o espaço oferece, porque de repente o Reiki não é a sua terapia, mas existe alguma outra terapia que você pode se interessar e aí você acaba conhecendo também, né? Sim. Então fica esse convite para a pessoa vivenciar as terapias que o espaço oferece e buscar esse momento você com você mesmo. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.